Olá, turma, boa noite. Então, dando continuidade ao que a gente começou a falar na aula anterior, que eu falei com vocês que o início seria de números complexos, para que vocês comecem a entender e utilizar isso nas aplicações práticas futuras, né? Mas eu não entrei em detalhe de por que estudar os números complexos, né? Não é só falar, jogar, tem que estudar números complexos, aí vocês perguntam assim, mas por que eu vou ter que estudar os números complexos? Onde é que eu vou aplicar isso no dia a dia, na área da eletrônica ou da eletrotécnica, enfim, né? Onde é que eu vou utilizar isso na área da eletrônica? Então, por esse motivo que eu criei aqui uma introdução, né? E para explicar para vocês do porquê a gente tem que estudar os números complexos, né? E aí vocês entendendo o porquê de estudar os números complexos, talvez facilite, né, a compreensão desse assunto, né? A melhor compreensão desse assunto, o interesse também. Seguinte, gente, por que estudar números complexos? A gente sabe que toda a tecnologia atual, ela está diretamente ligada, né, à energia elétrica, né? Independente, independente de qual a fonte, se é eólica, se é hidrelétrica, solar, térmica, nuclear, independente de qual a fonte de energia elétrica, as nossas tecnologias estão diretamente ligadas à energia elétrica. Sem energia elétrica, praticamente os aparelhos eletrônicos, né, não funcionam, nada funciona, né? E quando eu falo energia elétrica, eu estou me referindo também à própria bateria mesmo. Então, sem energia elétrica, nada funciona. Então, é importantíssimo saber o conceito de todo o processo de energia elétrica, né? Então, assim, a energia elétrica, galera, ela nesse caso aqui que estou mostrando para vocês, a energia advinda da hidrelétrica, tá? E todo o percurso começa aqui na fonte, tá certo? Então aqui tem uma energia potencial aqui das águas, aqui passa por uma turbina, né? Aqui tem um gerador, que aí a energia armazenada aqui é uma energia potencial, né? Ela se transforma aqui em energia cinética do movimento aqui das águas, né? A pressão. E essa energia cinética aqui tem um geradorzinho aqui, tá? Essa energia cinética se transforma em energia, né, mecânica, e a energia mecânica vai se transformar em energia elétrica. E aí vai, a energia não pode ser criada, é se transformada, uma energia se transforma em outra, tá certo? E através disso aqui vai transformar energia elétrica, que vai passar por uma subestação elevadora, e aí tem os meios de transmissão aqui, que é o fio, o cabo, tá? E aqui depois vem transmitindo aqui a longos quilômetros de distância, e chegando aqui próximo da residência, tem a subestação abaixadora, tá? E aí tem um transformadorzinho aqui para baixar também, até um nível de tensão da residência. Então todo esse processo aqui, todo esse percurso aqui, tá? Gera de resultante energia ativa e energia reativa, tá? Então a energia elétrica, ela resultante desses dois tipos de energia reativa e energia ativa, tá certo? A energia elétrica necessária, a energia elétrica necessária para o funcionamento de equipamentos como motores, transformadores e fornos é formada por duas componentes, como eu falei para vocês, a componente ativa e a componente reativa. A energia ativa, medida em kWh, tá? É energia que realmente executa trabalho, ou seja, no caso dos motores, é energia responsável pelo movimento de rotação.
A energia reativa, medida em kVA, né? Hora. Tá? kVA, hora. É a componente da energia elétrica que não realiza trabalho. Tá? Não realiza trabalho, gente. Mas é consumida pelos equipamentos com a finalidade de formar os campos eletromagnéticos necessários para o funcionamento. Dito de outra forma, né? Eu li aqui, mas vou explicar para vocês de outra forma para que vocês possam entender. Aqui, num cabo, passa dois tipos de energia. A energia ativa e a energia reativa. A ativa é realmente a que executa trabalho. A reativa não. A reativa ela fica preso no equipamento em si. Ela só funciona para ativar o campo eletromagnético, mas ela não realiza trabalho nenhum. Então, nesse esquema aqui que eu estou passando para vocês, aqui, ó, energia ativa e energia reativa. Então, aqui no motor, fica preso a reativa e só executa trabalho ativa. Aí, eu já vou adiantar o lado aqui, né, e aí já entra números complexos. Né? A energia ativa é a parte real da coisa, da energia. A energia reativa é a parte imaginária. Então é aí que você começa a entender os números complexos. Porque como a gente vai ver lá na frente, os números complexos, eu até adiantei na aula passada, ela é formada de uma componente real e de uma componente imaginária. Então por esse motivo que a gente tem que entender os números complexos, porque na prática aqui do dia a dia, né, na parte da elétrica, eletrotécnica ou eletrônica, a gente vai ter que trabalhar com os números complexos para entender e analisar as formas de energia. Por esse motivo que começa com números complexos, tá? E a importância da gente conseguir controlar a energia ativa e reativa é importantíssimo, porque isso vai otimizar, vai gerar eficiência no sistema como um todo, tá? Isso a gente vai entender daqui a pouco. Apesar de necessária, né, a utilização da energia reativa deve ser limitada ao mínimo possível. Por quê? Porque essa energia, gente, é um desperdício, não realiza trabalho efetivo, servindo apenas, como eu falei anteriormente, para magnetizar as bobinas dos equipamentos. O excesso de energia reativa, tá, exige condutores de maior seção e transformadores de maior capacidade. A esse excesso estão associadas ainda perdas por aquecimento e quedas de tensão. Então vamos aqui rapidinho. Digamos que a energia reativa ela é uma energia sem muita, vamos dizer assim, entre aspas, serventia, só serve para os campos eletromagnéticos. Só que se a energia reativa for muito alta, o que vai acontecer? Esse cabeamento aqui não vai suportar. Então é necessário o investimento em cabeamento maior, em transformador maior, subestação elevadora e abaixadora maior. Então todo um gasto maior por detrás, tá certo? Então mas gastar tanto para não realizar trabalho nenhum. Então por esse motivo que temos que controlar a parte imaginária da coisa, temos que controlar a energia reativa, tá? Uma forma econômica e racional de se obter energia reativa necessária para a operação dos equipamentos, e controlada que eu falo, né? Uma energia reativa necessária e controlada, é a instalação de bancos capacitores próximos a esses equipamentos. É claro que tem conceitos aqui, bancos capacitores, que vocês não estão familiarizados, tá certo? Eu só estou dando uma introdução aqui nesse assunto para que vocês possam entender, né, o conceito inicial e por que estudar os números complexos, tá? E aí, essa parte de capacitores não precisa você se preocupar em entender, porque faz parte de outro patamar, de outra disciplina, e aí a gente não vai focar muito aqui no capacitor, senão a gente vai perder tempo. Mas assim, a instalação de capacitor, porém, deve ser precedida de medidas operacionais que levem à diminuição da necessidade de reativo. Então assim, gente, o que ele está dizendo aqui? Que essa energia reativa ela tem que ser controlada de forma extrema. Se eu deixar o mínimo possível para o funcionamento do campo eletromagnético dos motores. Tá bom? Então assim, tem que ser controlada. Não dá para a gente ser irresponsável e deixar
a energia, a parte reativa, imaginária, descontrolada, porque aí vai sobrecarregar o sistema, vai sobrecarregar a rede e, e isso vai gerar um prejuízo imenso ao sistema como um todo, tá? Uma forma de avaliar se a energia reativa está sendo utilizada racionalmente é relacionada com a energia ativa através do fator de potência, também que é um assunto que vocês não sabem, é novo para vocês, mas só para entender essa importância que damos, que a engenharia dá na parte de controle do reativo. Então, para vocês entenderem a analogia entre energia ativa e reativa, a gente trouxe aqui um exemplo, eu trouxe aqui um exemplo do copo de cerveja, tá? Aqui, o copo de cerveja. Aqui temos dois tipos de líquido aqui, vamos dizer, né? É um líquido. Imagine aqui o copo, a cerveja, um copo. Esse copo aqui, gente, esse copo aqui é como se fosse o copo físico, tá? É como se fosse a linha de transmissão, os cabos, transformador, tudo. É o copo físico, não tem como a gente aumentar esse copo. O cara deu o copo a gente, tá aqui para colocar a cerveja. A parte aqui é do líquido, a parte do líquido é energia ativa, tá? Energia ativa. Só que onde é que a energia reativa tá? Tá aqui na espuma, ó. A energia reativa, que a gente não quer, tá lá na espuma, que é a parte imaginária, tá aqui a espuma. Então, assim, se você pegar um copo, né, que ali é a rede, físico, tudo, e começar a colocar a cerveja de forma descontrolada, o que vai acontecer? Vai encher o copo de espuma. Ninguém fica bebendo espuma, né? Não sei, tem a gosto para tudo, mas ninguém fica bebendo espuma da cerveja. A gente bebe a parte líquida. Então, se tiver muita espuma, não vai ter espaço para a parte líquida. Então, é necessário diminuir essa espuma. Entende? Então, assim, tem um copo, o tamanho do copo X. Não tem como a gente aumentar o copo por causa da espuma. É necessário diminuir a espuma para ter mais líquido. Mais chopp, mais líquido. Tá certo? Então, ao conjunto, né, da espuma e o líquido é o chopp total, a energia total. Tá? Então, como está aqui pela representação, podemos observar que para se aumentar a quantidade de líquido, que é o chopp aqui, a energia ativa, para o mesmo copo de chopp deve-se reduzir a quantidade de espuma. Tá? Assim acontecendo, melhora-se a utilização desse copo, sistema elétrico, entendeu? Melhora a utilização desse copo. Nessa analogia, o aumento da quantidade de líquido para o mesmo copo de chopp, transformador, condutores, etc., né, que a gente está fazendo analogia aqui, está associado à entrada de novas cargas elétricas, sem necessidade de alteração de capacidade nesse copo. Ou seja, eu tenho aqui uma capacidade máxima, que é o copo. Se eu diminuir a espuma, eu vou ter energia, uma maior energia ativa. E isso, você, com essa nova energia ativa, você consegue aumentar a capacidade lá do consumo, né, na rede, porque antes não tinha energia ativa, a energia ativa não era tão alta. Quando você diminui a espuma, diminui a energia reativa, você consegue aumentar a ativa e aí você consegue aumentar mais o consumo. E aí vai nesse balancete aí. Então, gente, a potência elétrica, né? Aí você já vai, a gente está falando em energia aqui, já entra na potência elétrica. A potência elétrica é formada por duas componentes, né? Que é a componente ativa, a potência ativa, tá? Que é dado em watts, tá? E a potência reativa. Assim temos aqui a potência reativa, né? Volt, ampere reativo, que é o VAR. A potência ativa é o watt, tá? E a potência total, que é tá aqui o chopp total aqui, que é composto da espuma e o líquido. A mesma analogia aqui do triângulo de potência. A potência aparente, que é a total, é dada em volt ampere, que é o S. Tá bom? Então, vindo para cá, ó, o S, que é a potência aparente, é composto por a potência ativa, que é a parte real, e a potência reativa, que é o J aqui, que é a parte imaginária, que é o K. É o que? Esse J aqui, gente, poderia também chamar de I, tá?
ou I ou J, né? A gente, nos exercícios de conversão quando a gente for trabalhar em números complexos, né? Na parte lá dos cálculos, a gente vai utilizar I em vez de J. Pode ser J ou I, mas a gente vai utilizar I aqui, tá? Geralmente a literatura traz J para a parte de potência e tudo, mas o J é o mesmo que o I, é a unidade imaginária, tá? Então o S é potência aparente em volt-ampere, a potência ativa é o P, é o watt, tá? E o que é a potência reativa? Que é o volt-ampere ativo, tá? É o VAR, tá certo? Então temos aqui, mais uma vez, aqui a relação da potência ativa, reativa aparente, que é o slope aqui, tá? Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária, e aqui é a soma dos dois, que é o S aqui, tá? É o triângulo aqui, tá bom? É a hipotenusa do triângulo que você vai dar, tá aqui a soma da componente imaginária da componente real aqui, tá? E tá aqui, tá joia? É a nossa relação aqui, espero que vocês tenham entendido. Observe, essa espuma aqui, ó, tá bem menos do que essa aqui, tá mais. Então aqui tem pouco líquido nesse copo, né? Não está sendo aproveitado legal. Tem que diminuir essa espuma aqui, tem que diminuir a energia reativa ou imaginária aqui, diminuir a espuma para ter uma maior quantidade de líquido no copo, para ter uma eficiência maior, tá? Então aqui, como vocês estão vendo aqui, S é P mais Q, potência ativa mais reativa, e aí o reativo tem um J, tá? Que é a parte imaginária, que o gráfico está dando aqui, ó, tá? A parte real, tá? E aqui é a parte imaginária, e o S é o complexo. O S é um número complexo. Por que complexo? Porque tem a parte real e tem a parte imaginária. Por esse motivo, daí entra aqui, ó. Este é o motivo da gente estudar números complexos. Entenderam agora? Então é importante entender os números complexos para a gente conseguir caminhar no curso bem. Se não entender os números complexos, quando chegar nessa parte aqui, você não vai entender nada. Por que tem esse cálculo? Por que tem esse J aqui? Tá vendo a importância? Então vamos aqui. Vocês já entenderam a importância dos números complexos, agora vamos adiantar aqui. Vamos lá. Números complexos. Gente, antes de eu falar dos números complexos, é necessário entender o conjunto dos números, né? O conjunto numéricos. Inicialmente formado por conjunto, formado pelos números naturais, né? Composto pelos números inteiros, não negativos e zero, tá? Tá aqui. Composto pelos números inteiros, não negativos, claro. E também o zero. O zero entra aí no meio, tá certo? Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, que é o Z já. O natural daqui, aí vem conjunto dos números inteiros, que o natural também faz parte. Está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, além dos elementos dos números naturais, tá? Que está contido aqui, esse conjunto engloba os números negativos. Então, assim, os números naturais não tinham número negativo. Então, houve necessidade de criar-se um número negativo. Então, criou-se o conjunto dos inteiros, que engloba os números positivos e negativos, incluído zero, tá? Aí, ok. Aí, o conjunto dos números racionais, que é esse aqui, ó. No conjunto dos números racionais está os naturais e os inteiros, tá? Estão os naturais e os inteiros. É formado por números que podem ser escritos em frações na forma de AB, onde A e B são números inteiros e diferentes de zero, tá? Aqui, gente, entram as frações, tá? Aqui, ó, todos os números inteiros, decimal, o que engloba os números racionais? Engloba todos os números inteiros, tá aqui, todos os números naturais, decimais finitos, tá? Um exemplo, 5,87. Isso faz parte dos números racionais. Dízima periódica, 5,222. Também faz parte dos números racionais. Agora, se não for periódico, aí não entra nos números racionais. Entra nos números irracionais. Aí o próximo tópico. Detalhe. O número inteiro
é um conjunto maior dos números naturais, do número natural. O número natural é o subconjunto do inteiro. O número inteiro e o número natural é o subconjunto dos números racionais. Tá fazendo parte, está contido dentro dos números naturais, racionais. Já o número irracional, não. Os números irracionais, ele está isolado. Ele não faz parte aqui, ó, nem do natural, nem do inteiro, nem do racional. Ele está isolado. Mas ele está contido dentro dos números reais, tá? Tá aqui, ó. Então, os números irracionais, composto pelos números infinitos e não periódicos, ou seja, aqueles que não podem ser representados na forma de frações. Um exemplo, decimais infinito, tá aqui, ó. Um decimais infinito não tem dízimo, não tem nada. Então, isso aqui faz parte de números irracionais. Raízes não exatas também fazem parte dos números irracionais, tá? E o conjunto dos números reais engloba aos números racionais e irracionais e também os naturais inteiros, ou seja, o racional engloba todos os números, tá? Inclusive os irracionais, tá certo? Aí beleza. Aí depois os reais englobam todos os números, até aí tudo bem, trabalhou-se muito bem com os números reais. Aí depois houve a necessidade, galera, a depender de uma situação matemática, houve necessidade que os números reais, vamos dizer assim, os números reais, eles não conseguiam dar a solução para um determinado problema matemático. Então, por isso, houve-se a necessidade de criar os números complexos. Esse conjunto de números complexos, ele engloba todos os outros mencionados e contempla as raízes quadradas de números negativos, tá? Tá aqui, ó. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de números negativos. Quando a gente fazia, vamos lá na equação do segundo grau. Quando a gente chegava lá para tirar o x1, esses dois lá no delta, quando dava negativo, para os números reais, aquela equação lá não tinha solução. Dava negativo, não tinha solução, porque estávamos trabalhando nos números reais, no patamar dos números reais. Só que no conjunto dos números complexos, o menos do raiz quadrada, o menos 1, ou o número negativo lá na raiz quadrada, tem solução sim. Então, por esse motivo que houve necessidade de criar-se os números complexos, porque vai trabalhar com raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, assim, vamos entender agora os números complexos. A forma algébrica dos números complexos é representada por Z, que é igual a A, que é a parte real, e B, I, que é a parte imaginária. Na fórmula, o I é denominado de unidade imaginária, e A e B são números reais, chamados respectivamente de parte real e parte imaginária de Z. Só que é o seguinte, o A e o B são números reais. Um exemplo, eu tenho aqui 2 e tenho 4. O 4 e o 2 são reais. Só o fato desse aqui é 2, um exemplo, aqui o A é 2, o B é 4, só que eles são reais. Só que o fato desse 4, que é o B, esse 4 que é o B, está multiplicado por uma unidade imaginária, ele se torna uma parte imaginária de Z, tá certo? Então é isso. A é a parte real e o B, que é a parte imaginária, tá? Isso aí envolve os números complexos, tá? Isso aqui é a representação dos números complexos. Então, beleza, a gente já entendeu a representação dos números complexos. Agora a gente vai começar a aplicar, nós vamos começar a aplicar a parte das transformações, da adição, subtração, multiplicação, divisão, a parte da operação matemática entre os números complexos, né? As operações são realizadas entre termos semelhantes, ou seja, parte real com parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Essa condição é válida para adição e subtração, tá? Exemplo 1. Dado o número z igual a 3 mais 2i, lembrando que 3 é a parte real e 2i é a parte imaginária, e z2 igual a 5 menos 3i, 5 real e 3 menos 3i imaginária, a soma entre eles resulta em... Vamos lá, aqui está falando que pega a parte real com parte real e parte imaginária com a parte imaginária. Então, se tem que somar, você vai pegar a parte real
que é 3 mais 5, e a parte imaginária, né, mais a parte imaginária, que é 2 positivo e 3 negativo. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Z1 mais Z2 é igual a 3 mais 5, que são as partes reais, mais 2 menos 3, que são as partes imaginárias. Então isso vai resultar em Z1 mais Z2 igual a 8i, que é 3 mais 5, 8, 2 menos 3 menos 1. Então vai ficar 8 menos 1, 8 menos i, tá? Ok? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Dados os números complexos, Z1 igual a 5 mais 8i, Z2 igual a 1 mais 2i, e Z3 igual a 2 menos 3i, calcule A, Z1 mais Z2, B, Z2 mais Z3. Vamos aqui. Z1, a gente sabe que é 5 mais 8i. E Z2, a gente sabe que é 1 mais 2i. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vou pegar 5 mais 1, 5 mais 1, 6. E 8 mais 2, 10. 8 mais 2, 10. Então, vai ficar 6 mais 10i. Parte real, 6. E 10i, parte imaginária. Tá? Vamos para o B. Z2 mais Z3. Tá? Quem é Z2? Z2 é 1 mais 2i. E quem é Z3? Z3 é 2 menos 3i. Quem é Z2? Aqui, ó. Como é que vai ficar essa soma? 1 mais 2, que é a parte real, dá 3. E a parte imaginária é 2 menos 3. 2 menos 3 dá 1. Então vai ficar 3 menos i. Porque 1. 3 menos... É como se o 1 ficasse aqui multiplicando por i. Então não precisa colocar 1. Coloca logo i. Então o resultado ficou 3 menos i. Tá? O resultado de Z2 mais Z3 dá 3 menos i. A subtração. Vamos aqui para a subtração. Dados os complexos... a diferença é obtida subtraindo-se suas partes reais e imaginárias separadamente. É igual aqui, que aconteceu aqui. Em vez de aqui a gente soma, tá vendo o sinal de mais aqui, ó. O outro a gente vai diminuir. Só que tem um detalhe, gente. Para facilitar a conta, a gente aqui vai obter sempre o mais, a igualdade de mais aqui. Tá? Só que aqui, ó, a gente vai diminuir aqui dentro. Aqui a gente soma. Aqui a gente vai diminuir. Só que se tiver um número negativo, aí o número negativo com um número negativo forma um número positivo. Isso aí é revisão matemática, tá? Revisão matemática. Mas o padrão é esse aqui, ó. Um menos o outro, um mais um menos o outro. Claro que se um termo tiver negativo aqui, isso muda, vai ficar mais. Mas o padrão é um menos o outro e um menos o outro, tá certo? Um exemplo. Eu tenho aqui um número qualquer, imaginário qualquer, 2 mais 3i. E 5 mais 4i. Esse termo menos esse termo. Como é que fica esse termo menos esse termo? Parte real menos parte real. Parte imaginária menos parte imaginária. Então, 2 menos 5 mais 3 menos 4. Ficou menos 3 menos 1. Menos i. Tá? Menos 3 é a parte real, menos i é a parte imaginária. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um 2i. Só o número 2i. Significa o quê? Que a parte real é 0, só tenho parte imaginária. 2i menos 6 menos 9i. Aqui a parte real é 6. Tem dois termos. Um só tem parte imaginária e o outro termo tem parte real e parte imaginária. Então vamos lá. Parte real com parte imaginária. Parte real com parte real. Só que aqui, esse primeiro termo aqui, ó, a parte real é 0. Então vai ficar 0 menos 6 mais 2 menos
9. Só que o 9 já está negativo. Tá vendo aqui que o 9 já está negativo? Então vai ficar 2 menos 9 vai ficar 2 mais 9. Menos com menos dá mais, tá? Então 2 mais 9, 11. Então vai ficar menos 6 mais 11. Tá certo? Por isso que eu falei com vocês. Se tiver negativo aqui, ó, menos com menos dá mais, tá? Vamos aqui agora. 5 mais 3i menos 3. Observe que esse menos 3 aqui, ó, é a parte real. Então, a parte imaginária é zero. Então, parte real com parte real, 5 menos 3. Aqui já está um erro, viu? Eu vou até consertar aqui. Vamos aqui, tive que consertar para não confundir vocês. Aqui vou colocar entre parênteses aqui, para dizer que só tem um 3 aqui com parte real. Então, é esse termo menos esse termo aqui, tá? Então, vamos lá. 5 menos 3, tá? A parte real. Mais 3 menos 0. O 0 porque esse termo aqui não tem parte imaginária, só tem parte real. Então, vai ficar 5 menos 3 dá 2. E 3 menos 0 dá 3. Repetindo. 5 menos 3, 2. 3 menos 0, 3. Dá 2 parte real e 3 parte imaginária. Tá bom? Então é isso, gente. Como eu te falei para vocês antes, nós temos que avançar nos assuntos teóricos para a gente começar a verificar lá a parte de laboratório prático, tá? A próxima aula de laboratório a próxima aula de laboratório a gente vai ver um pouco sobre osciloscópio, geradores de sinal. Mas até para falar sobre os geradores de sinal, você tem que entender os sinais, as ondas, tá? Pico, mediana, sabe? Tensão de pico, tensão média, tensão eficaz, período, frequência. Então, isso tudo eu quero que vocês aprendam para a gente aplicar lá. Então, é necessário a gente avançar um pouquinho aqui na parte teórica, para a hora que a gente for lá no laboratório, vocês não ficarem perdidos na hora que a gente for fazer lá aqui o simulado aqui no software, né, que a gente vai utilizar aqui. Então, eu tive que dar essa exceção aqui para a gente tentar adiantar aqui. E aí, a partir da próxima aula, a gente já começa a tentar aplicar a parte lá nas aulas de laboratório. Enfim, a gente começar a treinar alguma coisa lá, mais prático, tá? Mas eu tenho que começar a avançar aqui para vocês, para a gente já se ajudar aqui, tá? Então, acho que como eu já falei sobre esse assunto aqui, na próxima aula teórica, eu não preciso mais falar isso aqui. A gente já vai avançar e já vai todo mundo ganhar no final, tá? Eu peço que vocês já comecem a pesquisarem os softwares que vocês querem trabalhar, CLT, Spice, Proteus não recomendo, mas verifique lá o Tinkercad, o LT Spice, tá? O Multisim, tá? Até o Proteus, se vocês tiverem o Proteus, eu não vou recomendar o Proteus, porque o Proteus é um software pago, mas se você já tiver aí no computador, a gente trabalha sem problema nenhum. Mas a gente tem que trabalhar aqui com software gratuito, que é o que eu vou utilizar nesse momento aqui, é o LT Spice. Eu vou pesquisar outros aqui, vou ver como é que vai ser, tá? Mas no momento inicial é o LT Spice. Espero que vocês tenham baixado já, dá uma pesquisada lá na internet. Vou até digitar o nome aqui, ó, para vocês darem uma pesquisada. LT Spice. Pesquisa esse software aí, baixe ele. Lá no YouTube tem várias aulas explicando como é que faz, como é que baixa, como é que simula. E aí vai, entendeu? Aí dá pra dar uma pausa aqui para explicar.
não te atrasa um pouco aqui, mas eu posso até abrir essa sessão nas próximas aulas. Né? Mas eu peço que vocês já adiante aí estudem, baixem e comecem a simular, tá? Já já eu vou passar uma atividade para vocês treinarem isso aqui, ó. As operações envolvendo números complexos, adição e subtração, para vocês entregarem hoje ou até amanhã, tá bom? Então a gente vai começar assim, na próxima aula vai mudar um pouquinho o jeito de eu trabalhar, que eu vou começar a fazer todas essas contas na mesa digitalizadora, e eu acho que vai ser melhor, tá bom? Então é isso, gente, bons estudos. Qualquer coisa, estou aqui online até 10 horas, 22 horas, tá certo? Então boa noite, tchau, tchau.